Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa a partir da TV Câmara Bauru. Nós vamos falar hoje sobre contas da Previdência. Mesmo que o seu município não tenha, como aqui em Bauru, um regime próprio de previdência chamado RPPS, você está em algum regime. Por exemplo, o geral, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. E para você entender essas contas, nós vamos atualizar o caso de Bauru como um parâmetro de uma discussão sobre a vida saudável de curto, médio e longo prazo de todos esses institutos. Na semana passada foi realizada uma audiência pública na Câmara, mais uma, para discutir a situação atual, porque tem alguns fatores que estão sendo discutidos no município, como, por exemplo, fazer a chamada segregação de massa, separar uma parte daqueles que estão dentro do regime de receitas e despesas para tentar dar uma equalizada na projeção financeira. Para conversar sobre isso e outros assuntos, está conosco o presidente da Fundação Municipal de Previdência de Bauru, a FUNPREV, Davi José Françoso. Obrigado por vir aqui conosco no estúdio da Rádio TV. Bom dia, Nelson. Davi, nós temos, por acompanhamento aqui até obrigatório de todos os entes, entre os quais, lógico, o próprio Poder Legislativo, uma situação que foi discutida na audiência pública primeiro, com a presença do atuário, uma pergunta geral para as pessoas. Olha, se nós temos hoje, entre o que entra no caixa, mesmo com todas as modificações que foram implementadas agora recentes, a alíquota dos professores, por exemplo, e alguns outros ajustes, o incremento de receitas como a venda da folha de pagamento a cada 5 anos, ou seja, ajustando um pouco melhor o planejamento das contas do caixa, chamado cálculo atuarial, que é muito especializado, mas basicamente traz essa relação no tempo de receitas e despesas. Nós temos um déficit lá, melhorando o caixa, saindo lá de pouco de 7 milhões de reais, negativo para cerca de 5 milhões e 200. De que forma este número no radar, mesmo com essas modificações, preocupam e fazem parte das discussões lá dos conselhos no dia a dia? Bom, a questão do equilíbrio financeiro e atuarial num regime próprio de previdência, ela é regulamentada pela portaria 1467 do Ministério da Previdência. E esse equilíbrio financeiro e atuarial, ao longo, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, sempre ele teve um equilíbrio nos cálculos atuariais e financeiro. De 19 para cá, a FUNPREV começou a desinvestir, ou seja, a diferença entre receita e despesa motivou você ir na carteira de investimento e fazer saques mensais para poder honrar a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, né? Os fatos novos que norteiam essa discussão, o próprio artigo 55 dessa portaria 1467, ele prevê que quando um município, ao final do seu exercício, quando se faz o cálculo atuarial, apresenta um desequilíbrio, há algumas maneiras de se sanar esse desequilíbrio. No caso de Bauru, e isso é um dos apontamentos do Tribunal de Contas nas contas rejeitadas de 21 e 23, é que o município de Bauru vem adotando sistematicamente leis de equacionamento que equacionam a diferença financeira e atuarial ao longo de 35 anos. Na visão do Tribunal de Contas, e são decisões recentes que ele tem tomado no âmbito do Estado de São Paulo, e nós ficamos sabendo também de uma grande discussão que está acontecendo no governo do Espírito Santo com essa mesma temática. No governo do Espírito Santo, eles estão modulando isso para as LDO e planos plurianuais a partir de 26, então também está no radar de um outro estado da federação essa discussão, porque o tribunal não tem entendido mais que o equilíbrio financeiro e atuarial se dê apenas com as leis de equacionamento, né? Bauru, em 23, terminou o seu exercício desinvestindo 92 milhões de reais, né? O Nelson já disse isso, dessa média de 7 ponto alguma coisa por mês. Em 23, com o aumento das alíquotas patronais, com aportes que a Prefeitura continua fazendo regularmente ao fundo, nós estamos chegando no final de setembro, nós chegamos com desinvestimento na ordem de 46 milhões, com uma média de 5,2, ou seja, conseguimos em 24 diminuir um déficit financeiro. Atuarialmente, e o atuário esteve nessa audiência a que o Nelson se reportou
na última quinta-feira, e ele é muito claro, né? O atuário ainda entende que o Fundo Previdenciário de Bauru, ele está, vamos dizer assim, de acordo com as regras atuariais, com o Ministério de Previdência, e um dos argumentos é que o nosso certificado de regularização previdenciária, o CRP, continua sendo validado a cada 6 meses, né? Uma questão que se levantou muito na cidade, que nós ainda não fizemos, né? Nós estamos estudando, submetendo análises jurídicas, é com relação à judicialização ou não dessa temática, né? Não encontramos no Brasil nenhum fato, nenhuma jurisprudência que leve o município de Bauru a ter uma garantia, no caso da FUNPREV, de que ela vai entrar com uma ação e ela corre o risco de perder. E tem sucumbência, e tem outras esferas também que ela pode se reportar, né? Com relação, é bom esclarecer também, que a FUNPREV fez a lição de casa com relação a essas notificações, né? Ministério Público de Fundações de Bauru tem sido comunicado de tudo isso, o Ministério da Previdência também, ou seja, a única ação que a FUNPREV ainda não fez foi judicializar esse desequilíbrio financeiro que nessa avaliação de um auditor foi muito radical, né? No entendimento da fundação, do colegiado e do município. No caso do déficit mensal, ou seja, quanto você tem de entrada de receita entre o que é descontado do servidor, dentro da forma da lei atual, aqui aplicada para o caso de Bauru, e lógico, as despesas que tem, são crescentes, tem um conjunto de aposentados lá, cerca de 4.500, né, que estão formados com aposentados e pensionistas, o atuário faz uma avaliação, seu especialista aponta, olha, do ponto de vista do que vocês têm feito para equacionar os aportes, as leis que você mencionou, estamos numa condição, inclusive, muito melhor do que a grande maioria dos fundos. Porém, continua sendo preocupante quanto você tira do dia a dia uma quantidade de dinheiro, porque num determinado tempo você vai reduzir muito a capacidade, inclusive, de manter esses investimentos. Investimento na própria cidade. Com o rendimento também dentro do fundo e, de outro lado, dentro da cidade. Neste caso, tem alguns apontamentos de medidas. Um muito novo para o público lá fora e também para boa parte dos servidores é a tal segregação. Porque tem fundos que já o fizeram, mudaram de opinião, mas esta é uma posição que o especialista aponta como bem-vinda. O que significaria fazer essa segregação, separar esse pessoal? Bom, vamos lá. A segregação, voltando de novo lá na 1467, essa portaria ela é muito importante, né? Às vezes eu fico repetitivo em estar falando dessa 1467. É a regra do jogo hoje. Mas ela é uma portaria que os RPPS, e são perto de 2.200, eles têm que seguir no Brasil. E um dos regramentos que ela aponta, ela dá opções no caso de você vivenciar desequilíbrios financeiros e atuariais. Ela fala das leis de equacionamento, que é o que o município tem feito, ela cita a própria reforma da Previdência, que é lá de 2019, o município não a implantou em Bauru, e ela também traz o tema segregação. E é bom abordar a questão da segregação, porque não há uma receita de bolo para a segregação. O que, vamos dizer assim, de uma maneira mais didática, a gente pode contribuir com relação à segregação? Hoje nós temos 4.500 aposentados e fazemos a gestão previdenciária de perto de 13.000 servidores entre ativos, aposentado e pensionista. Então nós temos lá 8.000 servidores da ativa, empregados na prefeitura, no DAI, na Câmara e na própria FUNPREV, e temos 4.500 aposentados. Hoje, quando nós efetuamos, por exemplo, amanhã, dia 26 amanhã, né? Dia 26 amanhã nós vamos estar fazendo o pagamento da folha de aposentados e pensionistas. Não sei os valores de outubro, mas com certeza haverá uma diferença financeira entre o que eu estou pagando e o que eu recebi de receitas, de aportes, de contribuições nesse mês. Essa ausência de recurso, eu vou no Caixa Previdenciário, numa conta específica que a gente utiliza já para folha de pagamento, porque há uma regra de que recurso que vem de aportes, eu tenho que mantê-los investidos por 5 anos. Então a prefeitura, um exemplo disso, a prefeitura vai receber agora, em dezembro, um aporte de 7 milhões de uma lei de equacionamento e recebe em janeiro perto de 46 milhões, que é o aporte de uma lei também de equacionamento. Esse recurso de 50 e poucos milhões, eles não vão poder ser usados de imediato. Eles vão para o mercado financeiro,
dentro dos conceitos de diversificação, de investimento e dentro das políticas e portarias do Ministério da Previdência, esse recurso vai ser investido. Então a Funprev, a partir do mês de fevereiro, aquilo que ela for precisando do recurso financeiro, ela vai em contas que já cumpriram os 5 anos de investimento. É assim que é o processo, né? Algumas coisas positivas para a Fundação é que em 2023 nós batemos meta atuarial, ou seja, o que nós investimos rendeu acima da inflação e acima do que o Ministério da Previdência exige dos RPPS. 2024 provavelmente estamos caminhando com a mesma metodologia, com o mesmo conservadorismo na nossa carteira e se nenhum tsunami acontecer de hoje até dezembro, vamos bater meta atuarial em 24 e quiçá teremos talvez um superávit atuarial, diferente de um superávit financeiro. São coisas diferentes, né? O desequilíbrio financeiro de caixa, ele acontece no mês de execução. O desequilíbrio atuarial, ele é percebido ao longo dos 35 anos. Vamos voltar a falar da segregação. Então, como eu disse, não existe uma receita de bolo para a segregação. O município, e é o ente que decide isso, né? Não é a Funprev. A Funprev, em todos esses aspectos, ela não tem poder discricionário de fazer projeto de lei, de mandar projeto de lei para a Câmara. Ela é um órgão que faz a gestão previdenciária e ela pode dar todo o subsídio técnico de expertise com relação a temas previdenciários. A prefeitura não vai ter esse expertise previdenciário, então muitas vezes se socorre, e é correto que assim o faça, desse aporte, né, do conhecimento previdenciário para poder trabalhar nas leis que regulam toda essa questão. Com relação à segregação, muitos municípios no Brasil fizeram, não tiveram êxito, outros fizeram e tiveram êxito, e basicamente é assim, imagine Bauru, isso são tudo discussões recentes, tá? Não tem nada certo e líquido sobre isso. Imagina que a prefeitura, como ela tem, o Tribunal de Contas tem apontado que esse desinvestimento está irregular, a prefeitura então agora tem que pensar no seguinte, bom, se a Funprev fecha com 5 milhões negativo, com 6, eu tenho que sanear isso mês a mês. O que a segregação, que é um mecanismo legal, ela contribui com isso? Funprev, vê para mim quanto que eu preciso te repassar se eu assumir 1000 vidas de aposentado. Aí a Funprev trabalha nesse assessoramento e se a conta for essa, vamos imaginar que a prefeitura... E a gestão disso não passa para a prefeitura. Isso é que é uma coisa positiva também. É só a conta. É só a conta. Vamos supor que dos 4.500 aposentados, hipoteticamente pegamos 1000 aposentados, estipulamos uma linha de corte, pode ser qualquer, pode ser a data de ingresso no serviço público, pode ser a data de aposentadoria, pode ser uma faixa de idade também dos aposentados. Muitos municípios pegam, o município compra vidas dos mais idosos, porque esse fundo segregado, ele tende a extinguir até a hora que o município faz o último pagamento daquele aposentado. Com isso, a Funprev continuaria fazendo a gestão de todos os aposentados e pensionistas, porém, 1000 vidas, quem tiver na gestão da Funprev notifica a Finanças. Olha, fechamos a folha, essas 1000 vidas que vocês segregaram, vai custar esse mês 8 milhões de reais. Funprev, está aqui 8 milhões de reais. No outro mês é 7, no outro mês é 9, no outro mês é 10, ou seja, com isso se estanca definitivamente o déficit daquele mês, né? E vem a dar um equilíbrio financeiro. E também há uma contribuição na segregação, porque o caixa previdenciário começa a capitalizar de novo. Você vai ter 1000 vidas, eu estou falando 1000 vidas porque é tudo hipotético, tá? Nós não fomos ainda demandados a nenhum estudo dessa maneira. O atuário preparado para a audiência, né, que nós o convocamos, ele trouxe alguns estudos e um deles foi a segregação. Mas é bom que fique claro que qualquer solução que o município, que o ente provoque, ela tem que ser sentada, analisada, discutida, mensurada e principalmente com a questão financeira, com a questão de orçamento. Deixa eu voltar um pouquinho na questão do tempo aqui. Se eu basicamente, na palavra segregação, separar uma parte do pessoal que é sócio do clube, numa analogia rasa que eu fiz, você falar para a prefeitura, olha, você tem 4.500 hoje aposentados lá, eu fiz uma conta aqui do perfil de idade, tempo, contribuição. Você calibra isso. Com esses 1000, você separa o sistema e ele vai ter uma vida paga diretamente pelo Poder Executivo,
com toda a gestão continua com o órgão de origem e a partir dali os cálculos atuariais, ou seja, a projeção de tempo aí de receita e despesa dos 35 anos é do restante dos sócios. Esta é uma vida que fica com o restante e aqueles todos que forem entrar no sistema daqui para frente. Essa calibragem que o especialista fala é exatamente identificar qual é o ponto de referência para a realidade do nosso fundo. Sim, exatamente. Na verdade, tudo tem que ser muito calibrado. Por isso é que eu tenho dito que não há uma receita de bolo para Bauru. Tem que ser feito um diagnóstico de Bauru, qual que é a nossa massa de ativos, ou seja, todos esses dados que compõem a ciência atuarial, ele tem que ser usado, né, e é o atuário, que é o especialista com propriedades, né, para poder desenvolver um trabalho desse, para poder falar, olha, Bauru, essa receita cabe. Aí tem que ver se cabe também no orçamento do município. Uma coisa que pouca gente, apesar que o Nelson tem feito essa abordagem, e o Everton, secretário da Finanças, também tem feito essa abordagem, e se nós, né, eu não sou bauruense, mas eu vim para Bauru aos 12 anos e me sinto bauruense. O Nelson também veio de outra cidade, mas nossos vínculos, nossos traços, nossas famílias, nossa vida está toda concentrada aqui. É uma coisa muito legal que a gente tem que trazer também para uma análise. O Tuga Gerami, ele foi o primeiro prefeito a trazer para secretário de Finanças um servidor público de carreira. Então, se nós olharmos no tempo, aí eu vou conseguir concluir aonde eu quero chegar com isso. É uma coisa que me preocupa muito enquanto servidor público, né? Eu sou servidor público de carreira, 40 anos de prefeitura, me aposentei e estou fazendo a gestão previdenciária da Fundação até 31/12. Olha o raciocínio que tenho me preocupado. Nós tivemos Marcos Garcia como secretário de Finanças, o Tuga o ascendeu a secretário, depois na sequência veio o Everson Demarque, um outro servidor de carreira, e agora o Tom. Ou seja, nós temos praticamente quase 2 décadas, ou um pouco mais, com servidores de carreira sendo mantidos na Secretaria de Economia e Finanças, que é uma secretaria coração financeiro do nosso município. Tivemos no passado, não sei quem nos assiste, né, nós já tivemos no passado prefeitos e secretários não preocupados com gestão previdenciária, em que aportes de patronal, de alíquota, não foram repassados ao RPPS, né? Aí o Tuga, quando assume a prefeitura lá em 2005, ele acaba fazendo várias leis de equacionamento porque havia muitas dívidas que o município não repassou naquele momento para a prefeitura, para o RPPS. O que eu quero dizer com isso é que nós temos, nesse evento atuarial, nesses planos de equacionamento, nós temos aportes a partir de 2027 que vão dobrar, né? Vão dobrar. Sim. E nós já tivemos prefeitos despreocupados com isso e que deram calote na Previdência no passado. Depois, com o tempo, foi equacionado isso. Então me preocupa muito, né? Por isso é que eu defendo, né, uma discussão rápida sobre esse tema, porque nós temos situações em 2027 que o município vai ter que ter orçamento, não só orçamento no papel, mas orçamento financeiro, para dobrar os aportes à fundação. Nós vamos sair de 2026 com aporte de 60 e entrar em 27 com aporte de 120 milhões. Então, e isso é uma preocupação para a cidade. Aí a gente fez uma ponderação para lembrar no tempo aqui, para não ficar a discussão imediatista e conveniente quando ela vier, de que neste equacionamento que o Davi fez um breve histórico, nós temos um universo, então, 2007 a 2027, para pegar esse intervalo aí da gestão do Tuga até a atual, que virá agora da reeleita prefeita Suelen Russin, e 20 anos de intervalo. Optou-se por pagar menos no começo, durante 20 anos, para aliviar o caixa da prefeitura e manter alguma capacidade de investimento para pagar um pouco mais à frente. Só que tem que se preparar para isso. E é sempre uma lógica, né? Às vezes o pessoal não compreende, mas veja bem, qualquer pessoa que estiver fazendo a gestão do município, sendo prefeito, é óbvio, ele tem as obras, ele tem os compromissos políticos, ele tem tudo que ele se planejou para fazer, então aquilo que ele puder ir empurrando para frente, eles vão empurrando para frente. E essa prática, ela se mostra danosa para nós servidores, para a gestão previdenciária, porque se posterga a decisão do problema como ele tem que ser discutido no presente e já vai se jogando isso para frente. Né? Isso é muito ruim para todos nós, porque gera situações assim. Eu hoje me sinto muito preocupado com aquilo que a prefeitura vai ter que ter de dinheiro para fazer aportes a partir de 27. Porque se nós temos o equilíbrio hoje atuarial cravado em leis, nós tínhamos no passado também.
Sim. Mas o prefeito não é obrigado, ele é obrigado. Se ele não fizer o aporte, vai responder judicialmente, ou seja, mas você cria um dano ali, porque a justiça não anda tão rápida como a gente gostaria, e você acaba gerando N prejuízos na gestão previdenciária. Agora, você tem um raciocínio para poder as pessoas entenderem um pouquinho mais aqui, de que se você reduz o déficit no caixa, o financeiro mensal, para 5.200, mesmo com a regra de que eu não posso mexer em recursos durante 5 anos daqueles que estão aplicados, se eu vou mantendo a retirada maior do que a entrada, obviamente, logo ali na frente, em algum momento, se não acontecer nada de diferente, eu vou ter menos recursos. Vai chegar no momento em que eu não vou ter espaço dentro dessa utilização das aplicações de fundos, se nada acontecer, que eu não tenha mais do que 5 anos. Vai esgarçando as possibilidades. É óbvio, né, que esse colchão previdenciário, esse recurso que a Funprev juntou ao longo de 2, 3 décadas, ele, em algum momento, ele vai ser utilizado, senão não tem sentido também você ter 600, 700, 1 bi investido e não fizer uso disso. A previsão atuarial, ela justamente prevê isso, vai ter momentos nos 35 anos em que você usa esse recurso, depois essa curva começa a subir e você começa a capitalizar de novo, ou seja, a regra atuarial prevê isso, né? O grande paradigma que está se quebrando nesse momento é que isso que é comum atuarialmente, o próprio Tribunal de Contas já não entende que isso é comum e correto quando envolve desequilíbrio de caixa no mês a mês, né? Então é uma situação nova para todos, né? Eu tenho dito que pese que eu saio desgastado desse processo, eu fui multado em 200 UFESP, mas eu acho que a Funprev ela sai vitoriosa desse processo. Eu não sei, né, se os ouvintes, você, né, os que já estão nisso também há muito tempo, uma das propostas nossa era se discutir mesmo Previdência. Sim. Eu acho que esses 2 anos a gente discutiu muito Previdência, muita gente começou a participar, a compreender, a criticar, a querer saber como funciona, ou seja, essa inquietação, tudo que foi provocado, ele foi um dos meus objetivos. Eu queria mesmo essa exposição, porque não adianta você ficar gritando sozinho. Você tem que ter outras pessoas, né? Os políticos, os vereadores, secretários, todos os servidores, para poder fazer coro a essa discussão que é necessária, né? Um dos itens desse debate, que daria um programa separado, é que durante esse período, para aqueles que não sabem das reuniões rotineiras dos conselhos, além das comissões especiais internas, como a Comissão do Cálculo Atuarial, que tem representantes de todos, por exemplo, eu sou do Poder Legislativo, era do fantasma da aplicação da Emenda Constitucional 103, como o Bauru não fez, na chamada Reforma da Previdência. Eu tenho apontado nas audiências lá uma preocupação vista de outros fundos, David, de que há um fantasma nisso. A gente olha para os dados e fala, olha, a medida é dura, tira benefícios, faz com que os aposentados, aqueles que vão vir no sistema, tenham cada vez que trabalhar mais e receber eventualmente menos, uma medida financeira de longo prazo, na regra do jogo hoje a partir de 2019, do governo Bolsonaro, só que a gente olhando para a conta nossa, para a realidade, a gente fica frustrado, porque fala, olha, se vocês aplicarem essa medida dura, ela em si não resolve tudo, ficam buracos ainda. Hoje a reforma, que foi a Emenda Constitucional 103, ela é de outubro de 19, né? Então Bauru perdeu os efeitos dela nesses últimos 5 anos. Nós teríamos tido benefícios se tivéssemos financeiramente, atuarialmente? É óbvio que sim. Mas a reforma, ela traz uma caixinha de maldades contra os servidores, né? Tanto o servidor da ativa quanto até o inativo, porque tem reformas que foram feitas que trabalharam com o teto de limite para alíquota previdenciária de aposentado e pensionista, ou seja, ela tem um arcabouço, porém ela também tem algo discricionário ali que na minha percepção, essa é uma avaliação minha, poderia ter sido discutido e calibrado. Mas Bauru, né, desde o Gazeta e pelo atual governo, não se discutiu a reforma em âmbito nenhum. Nem do que ela tem de mais severo quanto ao que ela tem de mais brando, né? Então, na minha avaliação, por criarem esse fantasma também de que a reforma ela é 100% ruim, eu acho que daríamos para
com um limão fazer algumas jarras de limonada. Eu acho que daria para a gente ter tirado algo da reforma, ter saído na frente com alguns projetos, com algumas discussões, mas Bauru optou-se em não discutir reforma previdenciária, né? E ela só hoje, voltando ao que o Nelson comentou, se a reforma for implantada, só ela não resolve o nosso problema hoje financeiro e atuarial. Neste caso, nós temos um ingrediente agora para o próximo passo, né? Tem uma encruzilhada, o Congresso Nacional tem uma outra emenda constitucional em andamento e ela pode tentar fazer com que os mais de 2.200, ou aqueles que não fizeram dos regimes próprios de previdência as mudanças, falam, olha, vocês não fizeram, ficou de fora politicamente, para trocar em miúdos aqui, porque tinha eleição municipal, deputados, e eles resolveram não mexer nos municípios por uma questão política. Agora, a situação é outra. A gente estaria num impasse ou num compasso de dizer o seguinte, olha, vai ter que enfrentar, atrasamos ou não gostamos de ver a medida dura, porque pode vir de cima para baixo. Existe uma emenda no Congresso, ela já passou pelo Senado, ela já foi aprovada pelos senadores, ela está no Congresso. Uma coisa que a gente estava discutindo na audiência, né, é que todas as mudanças previdenciárias, elas sempre vêm no mês de novembro e dezembro, e é óbvio isso, né? Os políticos acabam limpando gaveta, acabam se desvencilhando de problemas, e é sempre no final do ano, principalmente em mudanças de governo, que vem os remédios amargos, né? Então, há uma perspectiva, existe uma emenda já no Congresso, e é uma emenda muito simples, né? Ela traz um ingrediente de um parágrafo dizendo o seguinte, aplica-se a municípios e estados a emenda 103 integralmente como se aplicou na União. Ponto. É um artigo de 2 linhas. E existe nessa emenda também, e aí acho que é uma troca de moeda que está acontecendo entre o governo e os municípios, é que há também uma renegociação da dívida pública de estados e municípios, ou seja, estão dando um alongamento da dívida pública e na outra mão, olha, façam a reforma da Previdência de cima para baixo. Há uma carência lá, pelo que a gente está acompanhando, são 18 meses de implantação, então vamos imaginar, hipoteticamente, que essa emenda constitucional ela passe no Congresso. Agora, no final do ano, depois da eleição municipal. Os municípios vão ter, municípios e governos que ainda não fizeram a reforma, e são muitos, eles vão ter 18 meses para aplicar a reforma no seu município ou no seu governo. Nós falamos aqui com o Tribunal de Contas do Estado, até porque é o nosso papel público, né? A casa tem a missão de fiscalizar, o Tribunal de Contas também o faz do ponto de vista administrativo, a gente falou dessa expressão. E de repente você tem apontamentos, as reformas estão em andamento, você falou aqui o certificado de regularidade previdenciária, que é a carta de conduta, trocando em miúdos, de que a vida financeira do município está correta do ponto de vista da regularidade. São quase 40 itens, né? Quase 40 itens que você tem que atender na portaria do Ministério para você poder ter o certificado de regularidade previdenciária. Então não é uma coisa simples. Sim, e aí vem com toda essa especialização, o Tribunal de Contas no meio do caminho pega a conta de 2021, um conselheiro, pega 2023 o outro conselheiro e vão fazendo lá, enfim, as suas demandas e fala, não, agora nós vamos rejeitar. O que nós conversamos com o Tribunal de Contas aqui? Uniformização, padronização de critérios para sentenças, porque não pode ser de acordo com o viés do conselheiro. Sim. Né? Na verdade é assim, né? Eu trabalho atendendo ao Tribunal de Contas desde que o Tribunal de Contas começou a auditar os municípios, né? Eu ingressei na prefeitura em 82 e me aposentei em 22. Então é comum. Você passa pela fiscalização do Tribunal de Contas, é óbvio que cada auditor tem a sua formação, tem a sua especialização. Nós já tivemos auditores na Funprev, por exemplo, que não entendiam nada de mercado financeiro e nos perguntavam, puxa, mas vocês deviam ter colocado esse dinheiro na poupança. Um próprio auditor do tribunal, sendo que as portarias vedam qualquer comportamento desse tipo. Enfim, você tem em cada auditor uma postura técnica de atuação, né? Tivemos ao longo dos anos, é muito normal as contas do município, dos órgãos, dos entes, serem aprovadas com ressalvas, né? O que são essas ressalvas? São orientações. Olha, você ali, Funprev, você tem servidor público com excesso de férias vencida, elimina essa pendência. Falta um relatório lá da controladoria. Ou seja, são apontamentos simples, né? Porém, a questão financeira, o desequilíbrio mensal
né, esse foi tido como um apontamento já reincidente, e isso o auditor está correto, porque isso vem acontecendo desde 2019, e ele diz que como isso é reincidente, o ente que é responsável pelo fundo não fez reforma, não fez segregação, não sentou com a fundação para ajustar nada para equilibrar isso, agora eu vou julgar suas contas irregulares. É basicamente isso. E ainda pegou aí o presidente de plantão e falou aí para o fulano de tal, eu vou aplicar uma multa de 200 UFESPs ainda. O curioso é que além da questão da padronização da evolução também do tribunal ao longo tempo que a gente está falando, é que isso tem efeito sobre a prefeitura. Aí você pega as mesmas contas de 2021 e 2023, rejeita no órgão e não rejeita no Poder Central. Isso é uma coisa que nos incomoda muito, né? A gente estava ontem antenadíssimo com o relatório da prefeitura. E aí nós recebemos, né, uma folha do relatório da prefeitura onde fala de fundação. E o auditor que audita as contas da prefeitura, ele foi notificado pelo auditor que rejeitou as contas de 23, e aí ele faz uma menção do tipo assim: olha, tomamos conhecimento que as contas da fundação foram julgadas irregulares por isso, mas a prefeitura municipal anda em dia com tudo. É mais ou menos isso que o auditor, né, e a gente estava com a expectativa até que ele fosse um pouco duro lá também, porque aí vem num efeito cascata, né? Ou seja, olha, as contas da prefeitura também teve uma manifestação forte em cima disso, ou seja, vamos continuar essa discussão, né? Então, fica uma situação estranha mesmo, né? Bem estranha. E para você que está nos ouvindo, e agradecer o Davi aqui de fazer essa função pública, que é uma missão nossa de discutir temas, né? Você fica ouvindo cálculo atuarial, portaria 1467, segregação, tudo termo especializado, mas o que a gente está querendo dizer para vocês é que faz parte da conta da cidade. Se você acha que isso não tem nada a ver com o seu dia a dia, fora do funcionalismo dos aposentados, não é verdade, porque quando você vai definir o orçamento, agora no final do ano, como todo ano, plano plurianual, a gestão do município, suas prioridades para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, aquilo que vai ser possível ser gasto no ano, se tem orçamento para isso, a gente está falando da mesma origem, da mesma arrecadação. Se você tira de um lado, a cobertura é curta, falta no outro. Sim. E uma coisa importante, né, acho que já praticamente concluindo, não sei quanto tempo a gente tem, ontem, né, por conta da audiência, se faz muito terrorismo com certos temas aqui na cidade de Bauru, né? Bauru está uma cidade, eu tenho dito, é uma cidade muito chata, né? De você conviver, muita conversa, sabe? Ela não está uma cidade que parece que está todo mundo caminhando para o mesmo lado, ela está uma cidade muito dividida, ela está uma cidade muito chata de se viver, na minha avaliação. E ontem nós recebemos várias ligações de aposentados, o pagamento vai sair, né? Então eu queria tranquilizar os aposentados, aqueles que já conquistaram seu direito à aposentadoria, os aposentados, os pensionistas, o risco deles ficarem sem salário é ínfimo, porque existe uma obrigação constitucional garantida a eles, né? Se a Funprev, e eu tenho convicção que isso não vai acontecer, a Funprev ela não vai quebrar. A Funprev daqui 5, 10 anos ela vai estar superavitária, oxigenada, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porém, numa hipótese pior, o município é obrigado a arcar com tudo, né? Então, ou seja, não há risco, né? Então, aposentado e pensionista, quando vocês forem... Garantidor é o Caixa do Tesouro. Quando vocês ficarem recebendo informações de grupo de WhatsApp, de pessoas desinformadas, que criam, né? Hoje as redes sociais geram muita desinformação, fiquem tranquilos, né? Vão buscar informação no órgão de origem para ver se procede a notícia, se procede a informação, porque há muita desinformação hoje em todo, né, essa internet que praticamente virou terra de ninguém. Davi, muito obrigado por ter vindo conosco aqui, colaborado com essa discussão. A gente é servidor público e tem a missão também de explicar para as pessoas a vida do município. Eu acho que talvez seja a minha última aparição aqui na TV Câmara, né? Eu estou terminando o meu mandato na Funprev em 31/12. Queria agradecer a todos vocês pela paciência e pela discussão e que não deixem de discutir gestão previdenciária. Tem que fazer parte do nosso dia a dia e da cidade, né? Quanto melhor a gestão previdenciária caminhar, melhor a cidade vai ter dinheiro para investir, para fazer Bauru crescer e chegar aonde tem que chegar. Muito obrigado. Olha, você que é servidor público, aposentado, pensionista e ainda não votou, ainda dá tempo de votar em relação aos conselhos curadores e fiscal
do município. O conselho curador, que cuida de toda essa discussão da gestão do dia a dia, o fiscal que fica lá discutindo as contas, as execuções orçamentárias do dia a dia, é fundamental que você participe desse processo. Procure lá na página da FUNPREV, oficial, a forma, inclusive eletrônica, disponível para poder... Estamos a 300 votos de concluir o quórum para esse ano, né? Então o Nelson lembrou muito bem, um apelo que eu faço, né? Participem do processo eleitoral, ele é todo digital, ele é todo facilitado, temos uma comissão de eleição levando as urnas eletrônicas para onde é necessário, para onde há demanda, né? E só faltam 300 votos para que a gente conclua esse processo eleitoral. Então eu clamo, né, a quem estiver nos acompanhando, que vá, vamos dizer assim, faça a sua ação enquanto servidor, escolha os seus representantes do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, porque eles são imprescindíveis em toda a gestão administrativa e previdenciária da nossa FUNPREV. E depois, em seguida, quando sair o resultado das urnas da vontade dos servidores públicos, aposentados, pensionistas e os ativos, que o Poder Executivo tenha o mesmo nível de responsabilidade na escolha de membros técnicos com uma boa trajetória em relação à seu dia a dia no serviço público para participar desse segmento importantíssimo para a vida financeira, previdenciária da cidade. Se vocês tiverem, por fim aqui, uma ideia de quanto representa para a economia local o funcionalismo ativo e inativo, dá uma olhada nos números, dos dados, tem todos disponíveis lá no IBGE, a gente está falando da vida, da atividade econômica da cidade. Até o nosso próximo encontro.